Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Definidos os confrontos dos brasileiros. Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar e eu tinha falado aqui, né, logo no início do Mundial, que eu estava torcendo para que esse confronto acontecesse. Palmeiras e Botafogo. Por quê? Porque a gente teria uma garantia de ter um brasileiro nas quartas de final. Porque os outros confrontos não eram garantia, obviamente, né? Brasileiros poderiam pegar europeus, poderiam pegar africanos, poderiam pegar americanos, poderiam pegar qualquer um. Então, eu estava torcendo para que acontecesse esse Palmeiras e Botafogo. Que a gente sabe que teremos uma rodada a mais com brasileiros, que talvez, a gente não sabe, possa ser o limite, né, que o futebol brasileiro vai atingir. Espero que quem passe de Palmeiras e Botafogo consiga, mais quem sabe, chegar numa semifinal, vai depender aí do chaveamento. Mas já vou ficar bastante feliz tendo um brasileiro nas quartas de final. Eu já estou bastante feliz com o desempenho dos brasileiros. Foram 6 sul-americanos. 2 sul-americanos foram eliminados, os 2 argentinos. Os 4 brasileiros avançaram para as oitavas de final. Então, para mim, amigo torcedor que acompanha o canal, eu já estou muito, mas muito satisfeito com a Copa do Mundo, com os brasileiros. O que acontecer, irmão, na minha opinião, é festa, é lucro. Penso eu que os clubes que voltarem, porque não passaram das oitavas de final, têm que ser abraçados pelos seus torcedores. Que a gente pode ter apenas um brasileiro, né? Ou Palmeiras ou Botafogo. Poderemos ter 2, poderemos ter 3. E de repente só um voltando, ou o Botafogo ou o Palmeiras voltando. Sabe, sei lá, se o Flamengo e o Fluminense consigam avançar, aí apenas um vai voltar, esse um vai ser achacoalhado? Não, não. Quem foi eliminado de Palmeiras e Botafogo, a torcida tem que abraçar, porque a verdade, saímos, os brasileiros saíram aqui do Brasil sem expectativa nenhuma. Os próprios comentaristas brasileiros, bom, colocavam os times para baixo, falavam que iam apenas curtir a Disney. E não foram só curtir a Disney. Os brasileiros elevaram os 4 brasileiros. O futebol brasileiro vai ter que lembrar sempre que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo elevaram em 2025 o nome do futebol brasileiro. Elevaram o nome do futebol brasileiro. Elevaram mais do que a seleção brasileira, que só está fazendo vergonha. Agora mudou de treinador, a gente vai ver como é que faz, como é que fica. Mas se tem alguma coisa que elevou o futebol brasileiro, foi esses 4 times no Mundial de Clubes. Então, independente de quem voltar para casa já nas oitavas de final, na minha opinião, tem que ser abraçado pela sua torcida. Lógico, vai ser zoado pelos arquirrivais, mas, irmão, o arquirrival que te zoar, nem lá estava. Estava vendo pela televisão. Estava te dando ibope pela televisão. Estava com secador. Ganhou o troféu controle remoto. E aquele papinho, para mim estar lá e fazer isso o quê? O que os brasileiros fizeram foram espetacular. Então, teremos Botafogo e Palmeiras, Flamengo e Bayern, e o Fluminense e Inter de Milão. Eu vou falar rapidamente sobre esses confrontos e depois eu vou tentar fazer aí um vídeo separado. Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bayern, e o Fluminense e Inter de Milão, porque um jogo é no sábado, outro é no domingo e o outro é na segunda-feira. Então dá para a gente fazer vídeos individualizados de cada jogo. Esse é um apanhado geral, principalmente falando dos europeus que vão enfrentar os brasileiros, no caso Bayern de Munique e Inter de Milão.
Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Só para lembrar, não deixe de hypar também os vídeos do seu amigo Magalhães. Como é que você pode hypar? Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar. Então você vai lá, clica no hypar. Hypar é uma maneira de você dar pontuação para o vídeo que você está assistindo. Então, vai lá, além de curtir e compartilhar, não esqueça de hypar. Cara, vamos aqui começar rapidamente, tá? Por Palmeiras e Botafogo. No vídeo anterior, eu mostrei alguns números aqui de como foram Palmeiras e Botafogo na fase de grupos. Tá? O Botafogo teve menos de 35% de posse de bola, no geral. Ou seja, o Botafogo, nos três jogos, foi mais reativo. O Botafogo jogou mais se defendendo. Muito parecido com, vamos lá, o que joga o estilo de jogo de alguns times italianos. Tá? O Botafogo deu 23 chutes, poucos chutes, só que foi muito certeiro. Dos 23, 13 foram em direção ao gol. O goleiro do Botafogo fez muitas defesas, o goleiro do Botafogo trabalhou bastante, fez 26 defesas. O Botafogo fez 52 desarmes, obviamente porque ficava mais atrás, então tinha que desarmar mais. O Botafogo, na precisão do espaço, ficou abaixo de 80%. Um time que joga atrás e defendendo vai errar mais passes aí, é óbvio. Tomou 5 cartões amarelos, só teve 4 escanteios a seu favor durante as 3 partidas. Ou seja, o Botafogo jogou praticamente os 3 jogos, com exceção do primeiro tempo do primeiro jogo. O Botafogo jogou para não perder. Jogou com o PSG para não perder e jogou com o Atlético de Madrid para não perder. Então esses números baixos de posse de bola, de chute e de outras situações. Já o Palmeiras foi um time mais equilibrado. Teve quase 50% de posse de bola durante os 3 jogos, foi 48%. Chutou mais que o dobro do Botafogo. O Botafogo chutou 23 vezes, o Palmeiras chutou 50. Só que o Palmeiras chutou 13 em direção ao gol, exatamente igual ao Botafogo. O goleiro do Botafogo fez o dobro de defesas do goleiro do Palmeiras, até porque o Palmeiras fica mais com a bola. Então eu vou repetir esse papinho de que ficar com a bola não quer dizer muita coisa, não. Quer dizer sim. Você ficar com a bola, o seu goleiro trabalha menos. Só por aí, ficar com a bola já ajuda. Você corre menos, porque você fica mais com a bola, você faz o adversário correr. Então, esse papinho nunca colou, tá? É daquele tipo de torcedor retranqueiro, comentarista retranqueiro e treinador, principalmente treinador retranqueiro. O Botafogo desarmou mais do que o Palmeiras, obviamente, porque o Palmeiras ficava mais com a bola, o Palmeiras teve 17 escanteios, ou seja, é o confronto de um time que na fase de grupos jogou os 3 jogos praticamente, com exceção do primeiro tempo do primeiro jogo, para não perder, contra um time que foi mais irregular, que jogou, lógico, para não perder, mas também tentando ganhar. Tá? Não é que o Botafogo não queria ganhar, mas o primeiro objetivo era não perder. Você vê aí os números. Mas eu acho que esses números não vão traduzir o que vai ser feito nesse confronto. Por quê? A gente, lógico, tem que respeitar um adversário ou outro, mas o Botafogo não vai jogar com o Palmeiras igual jogou com o PSG contra o Atlético de Madrid. Não vai jogar.
O Palmeiras vai jogar da mesma maneira que jogou, porque o Palmeiras foi para dentro do Porto, o Palmeiras foi para dentro do Inter Miami, foi lá do time da África, se não estiver enganado. O Palmeiras foi para dentro. Não fez partidas muito boas o Palmeiras, fez uma partida muito boa e duas mais ou menos, mas o Palmeiras foi para dentro. Então eu acredito que o Palmeiras vai continuar na sua pegada, indo para dentro, aproveitando de vez em quando o contra-ataque, mas o Botafogo não vai jogar para não perder. Para mim, o Botafogo contra o Palmeiras vai querer ficar com a bola, vai querer propor mais o jogo. Então, os números que eu falei aqui é para a gente ver como foi cada um na fase de grupos. Mas, no mata-mata, Palmeiras e Botafogo, não acredito, na verdade, eu até duvido que o Botafogo vai jogar por uma bola igual jogou contra o PSG e contra a Atlético. Então teremos, na minha opinião, um jogo muito parelho em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Inclusive de posse de bola. Não tem favorito. Não tem favorito. Para mim, 50% para cada lado. Se você for pegar aí algumas estatísticas, vão dizer que o Palmeiras leva uma vantagem em cima do Botafogo em mata-mata. Mas eu sinto a torcida do Botafogo muito confiante. Quando saiu Botafogo e Palmeiras, eu vi a torcida do Botafogo bem confiante. Bem, não dizendo já estamos nas quartas de final, mas bem confiante. Mas, na minha opinião, é pau a pau, cabeça a cabeça, 50% para cada lado. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse jogo e aí eu falo um pouco mais sobre uma parte tática. Nesse momento, fica nisso. Acho que o Botafogo não vai exercer a maneira que ele exerceu na fase de grupos, de ser um time completamente reativo, jogar para não perder. Acho que o Botafogo vai querer equilibrar, vai jogar o futebol que a gente sabe que o Botafogo pode jogar, de posse de bola, de contra-ataque, de marcação alta, o que o Botafogo quase não fez nessa Copa do Mundo. E aí a gente sabe, por causa também dos adversários. E por isso o Botafogo avançou. Talvez se o Botafogo tivesse tentado jogar de outra maneira, talvez não tivesse avançado. Então eu acho que o Botafogo fez o que tinha que fazer para conseguir avançar num grupo muito difícil. Foi o grupo que o Botafogo pegou. Tá? Bom, vamos aqui para o jogo do Flamengo com o Bayern. E aqui eu vou falar, vou fazer um conjunto de coisas que muita gente está falando o seguinte: o Bayern de Munique é um adversário dificílimo. Sim, é um adversário muito difícil. O adversário do Fluminense é difícil, a Inter de Milão? Sim, muito difícil. Mas eu vejo alguns colocando o Bayern de Munique na frente da Inter de Milão. Eu vou ser bem sincero, eu não concordo. Eu não concordo que o Bayern de Munique esteja na frente da Inter de Milão. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu vou pegar alguns pontos, tá? Quem é que tem um campeonato mais forte? Italiano ou alemão? Eu já vou te dizer, não precisa nem pensar muito. É o campeonato italiano. O campeonato italiano é muito mais forte que o campeonato alemão. O campeonato alemão tem o Bayern, tem o Borussia, que a gente está vendo é um time bem fraco. De vez em quando, o Leverkusen, que chegou, inclusive o Bayern Leverkusen, foi o vice-campeão. O Bayern de Munique ganhou aí com 10, 12, 13, 14 pontos na frente o título. Aí você pega os outros times, alemão, com respeito, irmão, dá uma olhada nos outros times alemão. Campeonato alemão, vou botar aqui. Campeonato alemão. Campeonato alemão. A Bundesliga.
Bundesliga. Nego fala pra cacete, Bundesliga, fala, mas nego fala muito, é o que eu tô dizendo já há alguns dias. Tem muitos canais que passam esses campeonatos, e aí esses canais, eles emitem como é que eu vou falar? Emitem uma opinião e colocam o campeonato num pedestal que, na minha opinião, não é assim. Olha lá, você pega aqui, ó, Eintracht, Freiburg, mais 0,5, RB Leipzig, Werder Bremen, Stuttgart. Qual desses times aqui disputa as principais ligas da Europa? É o Bayern, o Leverkusen, o Borussia, de vez em quando o Werder Bremen. Pô, irmão, são 18 times. O Bayern de Munique disputa o campeonato contra quantos? 2, 3, no máximo. No máximo. Então, parceiro, o campeonato italiano. Campeonato italiano. Campeonato italiano de futebol. Campeão esse ano foi o Napoli. Você pega o campeonato italiano, você tem o Napoli, o Inter, a Juventus, a Roma, o Milan. Só aqui eu falei 5. O campeonato italiano, em relação à competitividade, a times que disputam o título, porra, tem muito mais equilíbrio do que o campeonato alemão. Ou eu estou mentindo? Então, eu tenho que começar a tomar cuidado a partir de agora, a partir do que a gente viu nesse Mundial, porque esses canais que passam esses campeonatos lá da Europa, eles têm que levantar a bola do campeonato para você ver. Eu não vejo campeonato europeu, tá? Não vejo. Mas eu estou percebendo que é isso. Eles levantam muito. Eles colocam os campeonatos europeus num pedestal. Vamos ser sinceros. Pô, o campeonato alemão, cara, tem 2, 3 times que disputam o título todo ano, porra. Todo ano. Então, irmão, o celular, rapaz, isso é hora do celular tocar. Porra, então, cara, mas é pra mim sacanear mesmo, pô. Então, cara, eu não vejo o campeonato alemão como eu vou falar, como eu me alicerçar. Ah, o Bayern de Munique foi campeão alemão. Bom, na boa, isso não quer, na minha opinião, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. E aí, vamos lá. O Bayern de Munique foi campeão alemão. Beleza. A Inter de Milão foi o segundo colocado no campeonato italiano, com 1 ponto atrás do Napoli. Na Champions, quem é que chegou à final? Foi a Inter de Milão. O Bayern de Munique foi eliminado por quem? Pela Inter de Milão. O time que o Fluminense vai pegar. Como é que o Bayern de Munique é mais forte que a Inter de Milão? Aí eu vou pegar aqui algumas situações rápidas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, rápido. Série A ficou em segundo lugar. Na Copa da Itália, a Inter de Milão chegou à semifinal, que é o número 16 no ranking da FIFA. O goleador é o Marcos. Não, o goleador é o Lautaro Martínez com 24 gols. A maior goleada foi 6-0 em cima do Lazio, da Lazio. A pior goleada sofrida foi 5-0 pro Paris Saint-Germain. Aí você pega aqui o Bayern de Munique. O Bayern de Munique foi o primeiro colocado no seu campeonato.
Na UEFA ficou nas quartas de final. E no ranking da FIFA ali, quer dizer, no ranking da FIFA está entre os 16 melhores. Igual o, o, a Inter. A maior goleada sofrida foi para o Barcelona, 4-1, pela Champions. Deixa eu pegar aqui. A maior goleada foi agora na Copa do Mundo, 10-0 no Auckland City, que aí você não pode falar muita coisa. O grande goleador, o Harry Kane. Então, amigo, olhando aqui alguns pontos, eu não vejo o Bayern de Munique superior à Inter de Milão. E vou te dizer mais. Vou te dizer mais. Eu vou pegar aqui rapidamente um outro detalhe. Um outro detalhezinho aqui, rápido. O Bayern de Munique é um time que teve 72% de posse de bola, mais ou menos, nos 3 jogos. Deu 55 chutes, 25 em direção ao gol. Espetacular. O goleiro só defendeu 6 vezes. Teve 34 desarmes. Ou seja, é um time que fica muito com a bola, o Bayern de Munique. Time que chutou bastante. Porém, a gente tem que lembrar, o Bayern de Munique, tá? Você que não acompanhou, meteu 10-0 no time. E depois, o Bayern de Munique, nos outros 2 jogos, deu 4 chutes em cada jogo, em direção ao gol. Ele deu, foi 17 ou 18 chutes em direção ao gol só no primeiro jogo. E no segundo e no terceiro jogo, em direção ao gol, o Bayern de Munique deu 4 chutes num jogo e 4 chutes no outro. Então esses números aqui, de 72% de posse de bola, total de 55 chutes, 25 em direção ao gol, foi por causa dos 10-0. Quando o Bayern pegou adversários mais complicados, o Bayern não fez isso. O Bayern teve dificuldade. O Bayern teve dificuldade. Então, os números que eu passei aqui são enganosos. Vou repetir. Fez 25 gols. Quer dizer, deu 25 chutes em direção ao gol. Mas só no primeiro jogo ele deu 17. Só no primeiro jogo, 17. A Inter de Milão. Pega aqui a Inter de Milão. Teve um pouco menos de posse de bola, 67% mais ou menos. Deu um total de 57 chutes, até chutou mais do que o Bayern. Em direção ao gol, a Inter de Milão chutou 9. Então vamos lá. Ao total, o Inter de Milão chutou 9. O Bayern, nos jogos mais difíceis, chutou 8. O goleiro da Inter também não trabalhou muito. Foi 8 defesas. Então, cara, você vê que os números não são tão diferentes. E o que eu falo é que os 2 jogos onde o Bayern enfrentou times mais complicados, o Bayern não teve o mesmo desempenho. Então, esse é o primeiro ponto, que depois eu falo mais quando eu falar de Flamengo e Fluminense individualmente. Então, cara, eu não vejo o time do Bayern de Munique mais forte do que o do Inter. Não vejo. E os números que me mostram do que eles fizeram nesse Mundial até agora me comprovam também isso. Questão muito parede. Tá? Aí a gente vai pegar Fluminense e Flamengo. O Flamengo pega o Bayern de Munique. Bayern de Munique, um time que fica muito com a posse de bola. Só que o Bayern de Munique tem um número alto, vou repetir, por causa do primeiro jogo. Mas o restante não é. O Flamengo, em 3 jogos, deu 17 chutes em direção ao gol. E não teve nenhuma molezinha igual o Bayern de Munique teve. A posse de bola do Flamengo é de 63%.
ao total. O Flamengo teve 17 escanteios, ou seja, o time do Flamengo é um time que também fica com a bola. Tem jogo? Sim, tem jogo. O Bayern é favorito contra o Flamengo? Sim. Mas eu não acho que seja tão favorito igual alguns estão falando. Acho que vai ser ali talvez uns 60-40 no máximo. Se não for 55-45. Minha opinião. Eu não vejo o Bayern de Munique com este tamanho todo. Ele pode até porrar o Flamengo, golear o Flamengo 30-0, que eu não acredito. Porque o Flamengo é um time que se defende com a bola. Então, vai ser um jogo, na minha opinião, parelho. Parelho, parelho. O Bayern de Munique, se quis pegar o Flamengo achando que vai pegar molezinha, bom, eles têm os critérios dele. Mas eu vou ser bem sincero. Eu estou vendo alguns jogos dos europeus. O PSG é melhor do que o Bayern de Munique. A Inter de Milão é melhor do que o Bayern de Munique. O Manchester City, que está jogando agora, que está porrando a Juventus, é melhor que o Bayern de Munique. Ele está na primeira prateleira, mas ele é um time que, jogando contra um time arrumado, dá para jogar. Ainda tem outro detalhe: a parte física, que pode ajudar. Então, vejo o jogo. Bahia e Flamengo, para mim, tem jogo. E não tem uma diferença tão grande depois que eu dei uma analisada melhor. E Inter e Fluminense, eu vou ser bem sincero. Acho mais difícil o Fluminense passar pela Inter de Milão do que o Flamengo passar pelo Bayern. Porque, para mim, o time da Inter de Milão é um time mais coeso do que o Bayern. Mas tomou de 5 do PSG. Porra, cara. Esquece esse jogo. Eu tô vendo a Inter de Milão com uma vontade da porra. Não é que o Bayern de Munique não esteja, que tá também. O Bayern de Munique também quer ganhar. O treinador novo lá também quer ganhar. Mas eu tô vendo a Inter com muita vontade. E eu vi o jogo da Inter de Milão. O time da Inter de Milão é um time enjoado. E se defende muito bem. O time do Bayern de Munique dá brecha. O time do Bayern de Munique tem ponto cego defensivo. O time da Inter não tem muitos pontos cegos. Não é um time perfeito da Inter, mas na minha opinião, o Fluminense vai ter muito mais dificuldades do que o Flamengo. Pode ser eliminado os dois, mas se eu colocar no grau de dificuldade, para mim o Fluminense vai ter mais dificuldade. Por quê? Na minha opinião, o time da Inter de Milão é mais difícil de se jogar do que contra o Bayern, minha opinião, pela forma como joga, e o time do Fluminense tem menos qualidade e menos opções técnicas do que o Flamengo. Então, as opções técnicas que o Flamengo tem, as opções de jogadores, faz o Flamengo elevar o seu nível e equilibrar mais com o Bayern. Porque o Bayern é um time que joga e deixa jogar. O Flamengo gosta disso. O Flamengo tem jogadores de muita velocidade, irmão. Tem muitos jogadores experientes. E de qualidade. Já a Inter é um time que deixa jogar, mas é um time que tenta desarmar mais. Então eu acho o jogo do Fluminense mais difícil do que o jogo do Flamengo. Estou gravando agora e o jogo está aqui. Manchester City 5-1 ou 5-2. Saiu um gol da Juventus agora, não sei se está impedido ou não. Mas, Juventus tomando 5 gols do Manchester City, que fez uma temporada muito ruim com o Guardiola. Cara, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, tá aí a minha análise preliminar sobre as oitavas de final da Copa do Mundo. Uma coisa é certa:
teremos um brasileiro nas quartas de final. Ou Botafogo, ou Palmeiras, pelo menos. Um grande abraço, até mais, valeu! Tamo junto, fui. A Juventus fez o gol. Valeu, tá 5-2. Um abraço, tchau!